A falar de segurança pública aqui no programa, porque ainda em São Paulo, o empresário Rogério Saladino foi morto a tiros no último sábado num bairro nobre aqui da cidade, depois de um confronto com alguns policiais. Rogério e seu funcionário teriam confundido os agentes com assaltantes. Além do empresário, uma policial e também o vigia morreram durante essa ação. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a policial morta, identificada como Milene Bagalho, e um colega investigavam um furto ocorrido na região no dia anterior. A agente tocou a campainha da casa do empresário para pedir imagens das câmeras de segurança do local e foram recebidos a tiros pelo Rogério Saladino. Ao ser atingido, um funcionário do empresário pegou a arma do chão para atirar também nos policiais e em seguida foi baleado. Imagens que você acompanha que foram registradas no último sábado aqui na cidade de São Paulo, em mais um caso que chamou muito a atenção de toda a sociedade depois desse empresário ter simplesmente atirado nesses dois policiais. Agora, ô Zé, tem vários pontos nessa história que eu já vi serem debatidos, né? Eu queria muito entender a tua visão. O primeiro deles é o seguinte: o procedimento da Polícia Civil foi correto? É normal, por exemplo, você tocar a campainha e um policial tá de short? Como é que você vê isso? É normal. Eu já fui procurado, inclusive, para a sessão de imagens, né? Houve uma... E foi desse jeito. Os policiais são descaracterizados, né? O policial civil, ele até se veste de acordo com o trabalho que ele está fazendo. No caso, até numa propriedade da Jovem Pan. Chegou, olha, aconteceu um acidente aqui, preciso das imagens. Aí tá bem, pegou o dia, a hora e as imagens. Essas câmeras revolucionaram a segurança pública no mundo e aqui no Brasil. Atribui-se, inclusive, às câmeras a diminuição do sequestro, né? Porque, através delas, se pode seguir carros e saber realmente o que aconteceu. Isso aí é um exemplo que eu disse lá no início de mau uso da arma, né? É preciso ter uma grande responsabilidade ao portar uma arma. E a habilidade, a gente vê claramente aí o policial treinado para isso. E a policial que morreu foi pega de surpresa. O outro não, já não era surpresa, né? E ele acabou matando o empresário e o vigia. É assim mesmo, a arma tem responsabilidade e tem efeitos colaterais. É complicado, não é tão simples assim a segurança pública, não. É por isso que eu acho que a segurança pública tem que ser estatal mesmo, e o Estado tem um monopólio da violência e deve continuar assim. Acho que o cidadão tem o direito de se defender, né? Mas não é o conceito de segurança pública. O conceito de segurança pública é do Estado, é técnico, tem que ser técnico, se aperfeiçoar. E isso aí segurança pública não pode ser substituída em armar a população, porque a população não sabe e pode acontecer isso aí. Agora, Mota, é tudo muito estranho nessa história, né? Porque o procedimento talvez natural seria de quem viu essas imagens de dentro da casa, no caso o empresário, pegar o telefone e ligar para a polícia de alguma forma para perguntar. Você não abre o portão da tua casa e sai atirando simplesmente sem saber o que está acontecendo. Como é que você vê isso? Nada nessa história faz sentido, Paulo. Pelas informações que a gente tem até agora, não é possível chegar a nenhuma conclusão. A primeira versão dos fatos não faz absolutamente nenhum sentido. Por que alguém responderia a um toque na campainha da sua casa dando tiro? Isso não tem nada a ver com porte de arma, isso não tem nada a ver com segurança pública, isso não tem nada a ver com nada. É mesmo que dizer que um sujeito que saiu dirigindo feito louco na rua e matou várias pessoas, isso é uma prova de que a indústria automobilística tem que ser extinta. Isso não tem nada a ver. Eu acho que a gente precisa aguardar para ver os resultados da investigação policial. Eu não tive acesso a nenhuma outra informação, procurei saber, mas não consegui. Então, essa história que está apresentada da forma que ela está apresentada agora, para mim, ela não faz sentido nenhum. E para você, Alan? Concordo absolutamente com o que o Mota falou. Aliás, a esquerda utiliza muito esse argumento de que, olha, tá vendo que as pessoas não
podem ter armas, caso contrário isso vai acontecer, é uma briga de trânsito ou uma fatalidade como foi essa contra os policiais. Agora, o ponto é que um mundo de zero risco, ele não existe. Veja, existem os automóveis, a gente dirige, mas a pessoa pode fazer um mau uso do automóvel. E tem inúmeras, milhares de mortes, infelizmente, todo ano no Brasil. O que a gente deve fazer não é restringir, mas de alguma maneira aprimorar o uso de quem tem uma arma, de quem dirige um carro. Mas esse mundo de zero risco, ele não existe, ele é utópico. E mesmo assim que fatalidades, eventualidades como essa possam ocorrer, eu ainda entendo que é melhor o cidadão ter o direito de se defender, mesmo que eventualmente possa ocorrer tragédias como essa, do que a restrição a armas. Por quê? Porque a polícia não é onipotente e ela não é onipresente. Eu nem vou entrar na discussão se a pessoa ter arma ou não reduz ou não a violência. Essa é uma discussão muito complexa. Agora, o que eu vejo é que a pessoa tem o direito de defender a sua vida e da sua família. Zé, o Rogério Saladino, esse empresário que veio a falecer, ele acumulava algumas passagens pela polícia, como por exemplo homicídio, lesão corporal e também crime ambiental, segundo dados da própria Secretaria de Segurança Pública. O que eu quero entender é o seguinte: como é que alguém que tem essas passagens pela polícia pode ter o direito de portar uma arma? Não seria perigoso isso? Na verdade ele não tinha porte, ele era CAC, né? Ele era filiado a um clube de atiradores, né? Ele não poderia andar com a arma, a arma estava na casa dele. É muito difícil de fazer esse filtro, viu, Paulo? Muito difícil. Eu defendo muito que se tenha no SUS um psiquiatra, um psicólogo para identificar certos tipos de distúrbio e colocar um alerta, né? Olha, essa pessoa pode provocar aí um problemão. Mas não seria esse caso. Eu acho que não é exatamente um distúrbio, é um empresário bem colocado na vida, que tinha funcionário, o guarda particular. Tem um dado nessa história que eu acho muito difícil de fazer esse filtro. Tem um dado nessa história, só para fazer um complemento nessa sua fala, que eu acho bem relevante. A própria Secretaria de Segurança Pública informou que encontrou várias porções de drogas dentro da casa desse empresário. Ou seja, essa ação dele também pode ter sido motivada por conta disso. Não faz o menor... É o que o Mota falou, não faz o menor sentido isso aí. Não dá para comparar, é um ponto fora da curva. Isso não é segurança pública, eu não acredito que seja distúrbio, pode ser alucinação, sei lá, não faz sentido. Nenhum sentido, Alan Gani. Nenhum sentido. Agora, o que também não faz sentido é utilizar este caso especificamente para restringir a posse de armas, falar, tá vendo, olha, a arma deve ser proibida. Eu acho que o exemplo do Mota foi perfeito. Quer dizer, no carro, né, dirigindo, pode acontecer eventualidades, o maluco sai lá bêbado, atropela um monte de gente. Isso, infelizmente, sempre vai acontecer. Você não consegue zerar esse tipo de coisa. Dá para diminuir? Dá, e a gente deve lutar para diminuir. Mas não dá para generalizar e dizer que isso é culpa das armas, até porque me chama muito a atenção que na década de 80, Paulo, era muito fácil ter acesso a uma arma no Brasil, tanto a posse quanto o porte. E não era um bang-bang nas ruas, no trânsito. Então não me parece que é uma questão de acesso a armas, mas muito mais uma questão psicológica, pontual, em relação a esse empresário. Provavelmente o consumo de drogas, aí como o Zé trouxe, influenciou, teve algum tipo de alucinação, se sentiu muito poderoso, algo do tipo.